Pessoal, aqui é a professora Sandra. Hoje na aula de ciências eu vou trabalhar com vocês a primeira lei de Mendel, a lei de segregação dos fatores, tá? É um resumo que eu vou fazer para vocês a respeito da primeira lei de Mendel. Então, Mendel foi um monge augustiniano que viveu entre 1820 e 1880. E ele era camponês e trabalhava junto com a sua família com as plantas e também com as abelhas. Ele foi apicultor, tá? Quando ele era jovem, ele encontrou um professor que disse para ele entrar para um mosteiro e para ele ser custeado nos estudos dele, que ele gostava muito de estudar. Aí foi o que ele fez, entrou para o mosteiro, estudou, fez uma faculdade de ciências naturais, se formou e deu aula durante um bom tempo no mosteiro. E nisso ele fez as suas pesquisas, tá? Mendel fez a pesquisa com a ervilha, só que ele trabalhou toda a planta, tá? Então, ele trabalhou desde a ervilha, a cor da ervilha verde e amarela, e a pele da ervilha verde e amarela, certo? Aí depois ele veio trabalhando a pele da ervilha aqui, da casca, tá? Ela sendo assim, a ervilha grudada na casca, ou ela sendo inflada, tá? E trabalhou a cor também da casca da ervilha. Depois ele pegou a planta em si. Trabalhou a altura da planta, alta ou baixa. Trabalhou a cor das flores, certo? Branca ou vermelha. E trabalhou a posição das flores, no topo ou na lateral, tá? Essas foram as características que ele trabalhou. Então, Mendel usou a ervilha porque na época era abundante, tá? Tinha bastante ervilha. E era uma planta, é uma planta de ciclo curto, tá? Então, isso facilitou ele trabalhar com hereditariedade, certo? Então, o que Mendel fez? Ele pegou uma ervilha verde e uma amarela. Essa ervilha era pura, ele sabia que era pura, tá? Porque ele trabalhava com a autofecundação, então ele sabia que era pura. Aí ele colocou como parental, tá? Ele cruzou essa ervilha, ele fez o cruzamento entre elas. Lembrando que elas são puras, tá? E o resultado foi uma ervilha amarela. Ele ficou intrigado e foi fazer novamente a autofecundação, porque ele queria saber onde estava a verde, que a verde tinha que ter aparecido. Aí o que ele fez? Ele pegou e fez a autofecundação com essa linhagem, que ele classificou como F1, família 1, filho 1, tá? Então, Mendel diz que quando os gametas estão em formação, eles têm os fatores separados. Essas aqui são puras, certo? Quando eles vão fazer a fecundação, esses fatores se unem novamente, tá? Então, foi o que aconteceu aqui. Esses fatores se uniram aqui, passando essas ervilhas a ser azão, azinho. No caso, a letra aqui não importa, tá? Azão, azinho, certo? Só que a verde estava aqui, mesmo que ela não tá aparecendo, a verde estava aqui. Então, ele fez novamente a autofecundação. E ele achou 3 amarelas e a verde apareceu. A verde apareceu aqui, certo? Que ele classificou como F2, família 2, ok? Então, como essa daqui cruzou com essa, as características foram passadas de pai para filho, certo? Desde aqui, passou daqui para cá e daqui para cá vai passar aqui. Essa daqui, como ela é pura, ela vai ser azão, azão. Essa daqui, azinho, azinho, porque ela é impura. E essa daqui, azão, azinho, porque ela é impura. E a verde, azinho, azinho, porque ela é recessiva, mas ela é pura. Quando ele fala recessiva, é porque ela não aparece aqui. Então, quem domina é o amarelo. Então, ele classificou amarelo como dominante e a verde como recessivo, tá?
Então, aqui nós vamos colocar essa F1 no quadro de Punnett, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, tá? Esse é o quadro de Punnett. Esse aqui são os gametas, feminino e masculino. Ele é representado assim, tá? Então, aqui, quando os gametas estão em formação, os fatores, eles vão se separar. E depois eles vão se unir na fecundação, novamente, passando as características do dominante, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e já volto. Então, pessoal, Mendel colocou aqui a geração F1, que ele tinha encontrado, tá? Então, ele pegou, que era azão azinho, certo? Que era essa daqui, só amarela. Ele separou esses fatores. Mas é feminino, azão, azinho. Masculino, azão, azinho, certo? E aí ele fez o cruzamento, tá? Nos gametas eles se separam e na autofecundação eles vão se unir novamente. Então ficou assim: azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azão, azão, azinho, não importa a ordem, tá? Azinho, 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 tá? Então, como que ficou aqui? Azão, azão, dominante, azão, azinho, amarela, impura, azão, azinho, amarela, impura e a verde, azinho, azinho, tá? Ela é recessiva, ela apareceu aqui. Só que quem vai dominar aqui é sempre a amarela, porque ela apareceu em maior proporção, tá? Então, aqui Mendel achou a proporção de 3:1, certo? E aqui é o início da genética, tá? Propriamente dita, agora a gente trabalha a genética assim, tá? Achando as características do masculino e do feminino, qual que vai predominar para a próxima geração, tá? Então, essa daqui foi a base que Mendel achou, tá? Só que depois de muitos anos é que isso daqui veio aparecer, lá para o ano de 1900, tá? E Mendel não foi reconhecido quando fez isso daqui, certo? Então, é isso por enquanto, tá? E deixa eu falar para vocês. Na primeira lei de Mendel, ele fez 3 conclusões. A primeira dela é que as características físicas são definidas por um par de fatores hereditários que são passados de pai para filho. Foi o que aconteceu lá no comecinho, quando eu mostrei. No momento da formação dos gametas, esse par de fatores se separa para se juntar novamente na fecundação. Foi o que a gente fez aqui, tá? E ele disse também que tem os 2 tipos de fatores, né? Que um é dominante, o outro é recessivo. No caso aqui, o amarelo é dominante e o verde é o recessivo, tá? O recessivo só vai se expressar se ele tiver em dupla, tá? Quando os 2 fatores aparecerem aqui. Já o dominante, é ele que vai expressar as características dele, certo? E o recessivo não vai mandar nada aqui, tá? Então, é isso, certo? Então, é bom que vocês estejam a par disso daqui. É só um início, tá? Um resumo, porque isso vai ajudar vocês mais pra frente, quando você estiver mais lá no ensino médio, para fazer um Enem depois, tá? Isso daqui cai no Enem, então ajuda bastante, tá? Então, por enquanto é isso. Obrigada.